Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camusa y estaré aquí con vosotros estudiando el universo de la lengua española. E agora vamos ao título da nossa aula, aula de número 4, língua espanhola. Sígame los buenos. Objeto de conhecimento, imperativo. Entonces vamos a empezar con nuestra duda. Vamos a nossa dúvida? E agora, nuestra duda. Vamos ver a dúvida da nossa aula. ¿Hablas espanhol? Sí. Então, afirmativo e negativo. ¿Cómo usar el imperativo? Entonces, agora vamos ao imperativo. Aquele momento para vocês pararem, pensarem, analisarem e responderem a nossa dúvida. E então, meus amores, conseguiram responder a nossa dúvida? Quando usar ele imperativo? Então, para introduzir esse momento, vamos a um breve vídeo. Juancito, ya está lista la ensalada de frutos de la mesa 2. Entonces, Mirabel, es que no sé cómo hacerla. ¿Y por qué no me dijiste antes? No sé, pero ¿puedes ayudarme ahora? Pues sí, te daré todas las instrucciones. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Sí, primero separa los ingredientes. Muy bien. Entonces, pela el plátano. Y córtalo en rodajas. Y las rodajas a la mitad. Ahora pica la manzana. Y las uvas también en pequeños trozos. ¿Listo, Maribel? Sí, ¿Algo luego haz lo mismo con el kiwi. Para finalizar la preparación de las frutas, parte el mango, también en pequeños trozos. Muy bien. Ahora coloca en un bol la leche condensada. Y añade el jugo de maracuyá. Mezcla todo hasta integrar. ¿Listo? Está. Pues ahora pon todas las frutas preparadas en el bol. ¿Todas las frutas? Sí, y junta todo muy bien. Y ahora pon en una copa Muy bien. y sírvela en la mesa 2. Muy bien.
Vocês observaram que algumas palavras saltaram no vídeo da nossa ensalada de frutas? Vamos começar a explicação do nosso tira-dúvida. Então, el imperativo. El imperativo é um modo verbal, como ele indicativo e ele subjuntivo. Então, né, antes de nós adentrarmos melhor no nosso tira-dúvida, na nossa dúvida inicial, vamos entender o que é esse imperativo. Ele vai ser um modo verbal, tá? Assim como o indicativo e o subjuntivo. El presente es el único tiempo deste modo. Ao contrário do indicativo e do subjuntivo, onde a gente vai ter pretérito, onde a gente vai ter futuro, aqui nós só temos el presente. E agora sim, nós usamos os verbos em modo imperativo para expressar órdenes, consejos, sugerências ou petições diretas. Vamos aos nossos usos de uma forma bem geral. Então, respondendo a nossa tira-dúvida, quando que nós vamos usar esse imperativo, né? Então, nós vimos o nosso vídeo da nossa ensalada de frutas ali, fazendo uma salada de frutas, ali nós estamos fazendo o uso do imperativo. E aqui nós temos outros usos. Por exemplo, recomendar e aconselhar. Exemplo, camina durante 30 minutos. Dar instruções. Olha aqui a nossa salada de frutas. Lava bien las manzanas, córtelas em 4 trozos e métalas en el horno. Então, toda vez que a gente vai dar instruções para alguém, o imperativo está no meio. Ordenar, que é o carro-chefe do nosso imperativo. Afinal, é emitir ordens, né? Lávate las manos e pon la mesa. Ou seja, lave as mãos. Mensajes publicitários, ven a nuestras tiendas e disfruta de nuestras ventajas. Conceder permiso. Puedo passar? Sim, passa, passa. E temos mais. Pedir algo. Hacer peticiones. Por ejemplo, ven a mi casa y ayúdame con la mudanza, por favor. Expresar urgencia. Corre, corre, que pierdes el tren. Expressar desejos a outras pessoas. Passar um bom fim de semana na praia, né? Que você possa passar, vocês possam passar um bom fim de semana. E expressar proibições. Pedro, não fuma isso aqui. Então, aqui a gente traz uma conjugação do imperativo. Então, no imperativo, nós temos 2 tipos de conjugação. Vamos ver. Ele só tem um tempo, que é o presente, e como já vimos, ele vai ser usado para dar ordens, tanto no passado, né? Não vai ser no passado e nem vai ser no futuro. Lembra? Ele é uma ordem do presente, já que não se podem dar ordens em passado nem em futuro. Aunque, ou seja, né? Apesar de que essa ordem dada no presente, ela pode sim ser realizada em um futuro. Ela pode ser realizada, mas ela não é dada em um futuro. Afinal, nosso tempo só é o presente. Os verbos em imperativo só podem conjugar-se para as seguintes pessoas. Tu, usted, nosotros. Percebam que nosotros tem um asterístico, vosotros e ustedes. Por quê? Né? Por que não tem o eu aí, professora? Porque eu não posso dar uma ordem a mim mesma, né? Eu posso dar ordem para outras pessoas. Por isso, nós outros tem o asterístico, porque eu estou incluída, afinal, somos nós. Mas aí seria uma ordem geral. Por exemplo, que vayamos bien en la prueba, né? Então, isso eu estou dando uma ordem para todos nós, por isso que o nós outros entra aí, tá bom? E há 2 tipos de imperativo. Vamos ver os 2 tipos do imperativo. Lembram que eu comentei ainda agora sobre o negativo? Então, nós temos o afirmativo e o negativo. Então, o afirmativo, por exemplo, sube, corre. Eu estou dando uma ordem para você fazer aquilo direto. E o negativo, que se construye com o presente del subjuntivo, por exemplo, no subas, no corras. Então, no negativo, a gente vai ter aí a estrutura do presente do subjuntivo. Não é uma estrutura própria do imperativo. Então, os verbos irregulares suelen ter suas próprias regras de conjugação. E aí, gente, como todo e qualquer verbo,
nós precisamos aprendê-los de memória, né? Estudar de fato. Vamos aqui à formação das nossas pessoas. Então, no imperativo afirmativo, na pessoa tu, né, que é a segunda pessoa do singular, a segunda persona del singular coincide com a terceira persona del singular. Então, vai coincidir com a terceira pessoa do nosso presente para formar a nossa segunda do imperativo. Cantar, canta tu. Comer, come tu. Beber, bebe tu. Outros verbos. Pensar, piensa tu. Volver, vuelve tu. Pedir, pide tu. E aqui a estrutura de alguns verbos irregulares. Olha como é diferente a pessoa tu, né? No imperativo. Ser, se tu. Venir, ven. Poner, pon. Salir, sal. Tener, ten. Decir, di. Ir, ve. Hacer, haz. Na pessoa de vosotros, aqui tem uma estrutura interessante. Se forma cambiando la R del infinitivo por la D. Por exemplo, o verbo cantar, a gente vai tirar esse R final e vai acrescentar o D num som muito sutil. Cantar, comer, beber. Essa é a pessoa de vosotros. E usted, ustedes e nosotros. Como fica a formação dessas pessoas? Então, se forma utilizando a próxima pessoa, as formas correspondientes del presente de subjuntivo. Usted, ustedes y nosotras. Entonces, usted, cantar, cante. Comer, coma. Vivir, viva. Ustedes, cantem, coman, vivan. Nosotros comemos, comamos e vivamos. Então, tudo isso aqui é estrutura do subjuntivo, né? Então, a gente vai fazer essa formação a partir do nosso subjuntivo. Por exemplo, lávense las manos, bate los huevos y luego agrega 2 cucharadas de azúcar. Pásame la sal, por favor. Cepíllate los dientes después de comer e tráeme la cuenta, por favor. E agora vamos à estrutura do nosso imperativo negativo. Então, ele vai se formar utilizando todas as pessoas, né? Das formas correspondentes de, como já falamos, do nosso presente de subjuntivo. Exemplo, no tengas miedo, no os pongas así, no tengamos prisa, no entre aí. E não se preocupem, sempre o antes vem, sempre antes do verbo vai vir o no, indicando que aquilo é negativo, uma proibição, mais a estrutura do verbo no subjuntivo. Por exemplo, niños, no crucem la calle con luz roja. No escribas eso. No añadas mucho sal a la ensalada. No lleguen después de las 8 y no deje de usar bloqueador se va a tomar sol. E agora, posição dos nossos pronomes. Então, ele imperativo e los pronombres. Então, as 3 formas de nós posicionarmos os pronomes aqui perante os imperativos. No imperativo afirmativo, os pronombres van detrás e unidos al verbo. Então, dame la mañana. Então, observem que o pronome está lá no finalzinho do verbo, juntinho, grudado. Dejar em cima de la mesa e escríbele uma postal. No imperativo negativo, os pronombres se colocam delante al verbo. Então, no afirmativo vai ao final, no negativo vem antes, né? No lo digas dessa maneira ou no se le cuente todavia. E os reflexivos vai desaparecer o D da pessoa de vosotros e o S do nosotros. Então, callaos e vayámonos. Então, essa é toda a estrutura do nosso imperativo. Então, agora, muita atenção e vamos ao nosso checklist. Checklist da nossa aula sobre el imperativo. Então, começamos com los usos e funções. E aqui a gente pôde ver as funções, né, do nosso tempo verbal do modo imperativo. Quando, professor, eu vou utilizar o imperativo, então qual a função dele? Então, nós vimos que temos várias formas para utilizá-lo, seja dando ordens, sugestões, dando instruções. Lembram da nossa salada de frutas lá no início da aula, em que
eu dou as instruções para o nosso querido professor executar a salada de frutas. Então, o imperativo ele tem uma gama de usos, como a gente pode constatar. Não só a ordem, né? Em seguida, tivemos as conjugações. E aqui a gente pôde perceber que existe na língua espanhola o imperativo afirmativo e também o imperativo negativo, né? Então, as conjugações desses dois tempos, desses dois modos, elas vão ser um pouquinho diferentes. No imperativo afirmativo, né, nós vamos ter algumas estruturas. Quais são as pessoas que a gente vai utilizar no imperativo? A pessoa tu, né? Lembram que eu não entra, porque eu não posso dar uma ordem a mim mesma. Então, temos o tu, né? Temos o usted, temos o nosotros, aquele em que eu até estou incluída, né? Mas é de uma forma mais geral, mais ampla. Temos o vosotros, temos o ustedes. Então, no imperativo afirmativo, por exemplo, para montar a conjugação da nossa segunda pessoa, que é o tu, a gente vai buscar a forma lá na terceira pessoa do presente do indicativo. Por exemplo, no vosotros, o que a gente faz? A gente tira o R da forma infinitiva e acrescenta o D. Que diferente, né? E no imperativo negativo, nós vamos tomar posse da forma dos verbos do subjuntivo. Olha que diferente, né? E fácil, uma vez que você aprenda o subjuntivo, você já conjuga, sabe conjugar perfeitamente o imperativo negativo, né? Usado sempre ali para dar proibições, né? Las proibiciones. E, por fim, los usos com los pronombres. Ok, nós temos 3 formas de utilizar. No imperativo afirmativo, ele vai sempre ao fim, né? No finalzinho do verbo, grudadinho, formando uma palavra só. Quando eu estou falando do imperativo negativo, esse pronome vem para antes do verbo, né? Já não vai para o final. E tem também, quando a gente vai utilizar com vosotros, que a gente vai tirar de. Quando a gente vai utilizar com nosotros, nós vamos tirar o S e deixar tudo bem junto como uma palavra só. Esse foi o nosso imperativo, nosso checklist. E agora vamos para as nossas dicas. Anote aí a nossa dica de número 1. Então vamos lá. Aqui nós temos uma gama dos usos do nosso imperativo. Então, desejos, órdenes, urgência, consejos, permissão, peticiones, publicidade, né? Também utilizamos o imperativo nos textos publicitários, instrucciones, proibiciones e recomendações. Então, aqui, em todos esses usos, nós vamos abranger o nosso imperativo afirmativo e o nosso imperativo negativo. Estudem e aprendam os usos. E agora, anotem aí a nossa dica de número 2. Aqui a gente vai estruturar as pessoas do nosso verbo, né? Então, em verde nós temos sempre na forma afirmativa, em vermelho na forma negativa. Professora, como é que eu vou conjugar a pessoa tu, ali em azulzinho, no imperativo? Então, se for no modo afirmativo, nós vamos recorrer a lá o presente do indicativo, sabe? Verbo hablar, né? Então, sabe o tu do hablar lá no presente do indicativo? Você vai tirar aquele S e aí você vai ter a forma dele no imperativo afirmativo. No imperativo negativo, nós vamos ter sempre a nossa forma do subjuntivo. Então, afirmativo, exemplo, habla, come, vive. No negativo, no hables, no comas e no vivas. Para estruturar la persona de vosotros. Então, no modo afirmativo de vosotros, nós vamos ter que tirar la R e acrescentar la D, né? Então, o exemplo, o verbo hablar. Hablar, eu tiro esse R e eu acrescento D. Então, fica hablad. Comer, tiro o R e acrescento D. Comed. Bebid, a mesma coisa, né? Lembrando que esse D, o som dele ele é muito sutil. Ele não vai ser
hablad, vai ser hablad, todos eles. E para a forma negativa, estrutura do subjuntivo, no hables, no comas, no bebas. Estruturando a pessoa de nosotros, no modo, tanto no modo afirmativo quanto no modo negativo, aqui nós vamos ter o uso do subjuntivo. Exemplo, hablemos, comamos, bebamos. No hablemos, no comamos, no bebamos, tá? A mesma coisa vai se passar com as pessoas de usted, ellos, ellas e ustedes. É a mesma situação, tá bom? Exemplo, hable, coma, biba, no hable, no coma, no biba. A gente vai utilizar a estrutura do modo subjuntivo para esses verbos. Ellos, ellas, ustedes, no modo afirmativo, hablen, coman, biban, na forma negativa, no hablen, no coman, no biban. Então, dessa forma, a gente consegue estruturar de uma forma mais simples, sabendo de onde a gente vai tirar essa forma do imperativo, né? Para criar aí essa conjugação do imperativo. Lembrando que verbo nós precisamos estudar, parar, analisar, aprender a estrutura, né? Se segue um raciocínio lógico ou não. Verbo é isso, precisamos nos debruçar e estudar. E agora vamos ao encerramento da nossa aula. Llegamos al fin de nuestra clase. Que momento maravilhoso, sim? Mas antes de finalizar, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Semean, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan. Foi um prazer estar aqui com vosotros e nos vemos em la próxima clase. Hasta luego.